Olá, amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos a mais um CDB Cast, o podcast do nosso canal. Muito obrigado, né, por estarem nos assistindo. Nós estamos gravando da Liga Cristo Rei. Meu nome é Eugênio Legal e dê seu like, compartilhe essa live, compartilhe com seus amigos. Temos o QR Code aqui na tela, onde você vai acessar a nossa loja. Acessando a nossa loja, você ajuda o nosso apostolado, pois nós somos uma associação civil sem fins lucrativos. Todas as nossas vendas e o lucro delas são revertidas para nosso apostolado. Então, muito obrigado. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui o Dr. Juliano de Henrique Melo, prazer, do canal Ergo Facit. Ergo Facit. E que faz um trabalho de promoção da fé católica, de defesa da fé tradicional, muitas vezes defendendo a tradição desses ataques que estão acontecendo hoje, vindos de liberais, de conservadores, de todas as frentes que a gente vê hoje que se colocam como inimigas da tradição, né, doutor? Com certeza. Hein? Fala um pouquinho sobre o seu canal, fala... O canal hoje e a página no Instagram, também o blog, eles foram colocados ao longo do tempo sob a direção espiritual do Padre Vander, né, que posso dizer que é o meu pároco, né, meu diretor espiritual. Não existe uma programação editorial feita por ele, mas existe uma supervisão geral feita por ele. Foi algo que aconteceu espontaneamente, a partir do momento em que ele assumiu a missão de Atibaia, celebração da missa de sempre na comunidade de Atibaia. E a ideia, inicialmente, antes da direção, era as denúncias difusas em relação à crise da igreja, como normalmente começam os apostolados tradicionalistas. Depois foi adquirindo mais um caráter catequético mesmo e voltado para a formação teológica dos fiéis recém-chegados à tradição. Que maravilha. Doutor Juliano hoje vai abordar para a gente um tema que se fala pouco, que é sobre as testemunhas de Jeová. Doutor Juliano se converteu ao catolicismo e veio dessa seita, acho que a gente pode nomear propriamente como seita. Tecnicamente correto. É muito tecnicamente, né? Seita. E vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre as testemunhas de Jeová, sobre o testemunho dele de conversão. Algo que serve para alertar os católicos, porque é uma seita que ainda está muito ativa, né, doutor? E como é que foi o seu processo de conversão? Fala um pouquinho aí como é que... Bem, pelo menos como você entrou lá, né? Aí eu posso compartilhar também um testemunho pessoal que eu tive com o testemunho de Jeová quando eu era moleque. Ah, não. Maravilha, porque deve ter sido algo parecido também nessa linha, né? Eu trabalhava numa loja de produto descartável e tinha um testemunho de Jeová lá que queria me converter de qualquer jeito pra seita dele. Faz tempo isso? Eu tinha 14 anos. Hoje tá muito enfraquecida. Tá, né? Tá, mas eles... uma das marcas registradas era... se eu posso usar friamente o termo, tá? O zelo apostólico. A iniciativa apostólica proselitista, missionária que eles tiveram e perderam, né? Então, vamos lá. Se trata do seguinte, né? Tudo começou com o meu avô, que era católico, mas católico de IBGE, no interior de Alagoas. E... Você é de onde? Eu sou nascido e criado em São Paulo. Mas a minha família é oriunda de Rio Largo, interior de Alagoas. O que aconteceu foi que ele era aquele estereótipo do católico brasileiro meia boca, que não conhece nada sobre a doutrina. A única coisa que reconhece é a autoridade do sacerdote, a autoridade do padre. Mas doutrina, Sagrada Escritura, nada. E em 68, ele tinha 28 anos de idade e 6 anos de casado. Em 68, ele foi abordado pelas Testemunhas de Jeová e foi seduzido por aquela pregação com alta carga de versículos bíblicos e explicações e aplicações, etc. Eles bateram lá na porta dele, olá, tudo bem? Exatamente. E ele recebeu, depois voltaram na semana seguinte, depois na semana seguinte. É o que a gente chamava de revisitas, né? Revisita? Isso. E o pitch vamos estudar a Bíblia, né? Exatamente. Inicialmente, eles mencionam o seguinte: vamos responder uma pergunta. É sempre assim, uma pergunta. Então você tem uma pergunta, um versículo bíblico,
e uma aplicação. Rápido. Coisa de 5, 10 minutos. Daí, se a pessoa manifestar simpatia suficiente para que você dê a explicação, você propõe uma segunda pergunta para uma revisita. Se isso acontecer mais 2 vezes, eles iniciam um programa de estudo bíblico com você. Mas começa de maneira informal. Meu avô passou por todo esse processo, abraçou. E quando isso aconteceu... Isso tudo é treinado? Tudo aprendido lá dentro, desde criança. A Assembleia de Jeová aprende isso desde criança. Desde criança. O programa de formação, desde criança. As filhas pequenininhas, né? E a filha caçula nem nascida era ainda, já nasceu no ambiente da Assembleia de Jeová, mas as outras eram bem pequenas. A família inteira foi trazida para dentro da organização da Assembleia de Jeová e eu, né, a terceira geração, já nasci lá dentro também. Então era uma família de Testemunha de Jeová? Era. Nasci lá dentro. Meu avô, ele já era ancião. Quando eu nasci, ele já era ancião. Explica o que é ancião. Ancião é o Porque pastor. não é uma pessoa velha lá na seita, né? Não necessariamente. Eles não chamam de templo, não chamam de igreja, eles chamam de salão do reino. Chamam de salão do reino. Então, ele é ancião no salão. Exatamente. E o ancião, ele é o pastor. É um pastor. Na verdade, vamos dizer assim, não é o pastor, ele é um pastor. Porque eles trabalham com colegiado. Né? Eles trabalham, a liderança local ela é colegiada. Só não será colegiada por falta de pessoas, mas a ideia é que seja colegiada. As coisas são votadas, são... Entre eles. Entre eles, sim. Então, o meu avô ele tinha esse cargo quando eu nasci, ou seja, estou mencionando isso para dizer que a família já estava bem enraizada lá dentro. Não era... Até pouco tempo atrás não havia Testemunha de Jeová de IBGE. Quando eu nasci e cresci, não havia. Toda testemunha de Jeová era praticante. Toda. E os estereótipos que nós conhecemos das testemunhas de Jeová são sempre testemunhas de Jeová praticantes. Sim, claro. Eles nasciam e cresciam com uma identidade muito forte e orgulhosos dessa identidade forte. E ansiosos por ser identificados publicamente como testemunhas de Jeová. Então não há isso de se esconder, de parecer que é uma coisa que não é, de... Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eles fazem questão de... Eu sou testemunha de Jeová? Sim. Então, veja só, quando você aceita um emprego, na entrevista de emprego, em questões de horário, em questões de horário que eu digo, por causa das horas extras, em questão de programação, porque eles têm eventos anuais que são obrigatórios a participação, por exemplo, um congresso por ano, que começa na sexta, termina no domingo. Na entrevista de emprego, você já é instruído a já apresentar essa questão. Olha, uma vez por ano eu vou precisar me ausentar numa sexta-feira para isso. Então, assim, mesa de trabalho, você precisa ter ali uma foto, se você é casado, uma foto da sua esposa e pelo menos uma publicação do Testemunho de Jeová à vista, para que as pessoas saibam quem você é e fiquem curiosas para que você possa evangelizar. Então eles sempre tiveram, e nós fomos criados, né? Eu, na minha família, a Cristiane na família dela e tal, nós fomos instruídos nesse modelo, né? Então, eu nasci já nesse ambiente já bem enraizado e fui criado dessa forma. Então, vou dar um exemplo para você. Quando eu tinha 5 anos de idade, na primeira série, houve na minha escola uma atividade, um concurso de desenho sobre a Páscoa. E aí, como é que era isso? Então... Natal, Páscoa? Como é que as testemunhas de Jeová, né? As testemunhas de Jeová, elas consideram que todas as datas... ou foram inventadas pela religião falsa, que eles chamam de cristandade. Ah, é? Isso. Eles não reconhecem a cristandade como sendo a sociedade humana submetida ao cristianismo. Não. Eles consideram a cristandade como sendo o que eles chamam de Império Mundial da Religião Falsa, que congrega todas as religiões que não são as Testemunhas de Jeová. Sejam elas, digam-se elas cristãs ou não. Então, nessa ocasião do concurso de desenho, as crianças ali, 5 anos de idade, elas desenharam Coelhinho da Páscoa, muitas vezes desenharam a cruz, Sim. etc e tal. Eu desenhei Jesus pregado na estaca de tortura, que a Assembleia de Jeová rejeitam a figura da cruz e dizem que Jesus morreu num madeiro único. E eu ganhei esse concurso de desenho.
Então, assim, eu era não só a testemunha de Jeová da classe, mas da escola. Então, havia todo um cuidado comigo e tal, uma atenção, mas era a questão da identidade. A gente precisava marcar posição, precisava sempre se identificar, porque era uma coisa boa. Porque Deus se agrada, porque Deus estava esperando que nós fizéssemos isso. Interessante. Então, esse foi um ambiente no qual eu fui criado. Interessante. E você já cresceu testemunha de Jeová, cresceu nesse ambiente. Em algum momento você começou já criança, ler aquelas literaturas, ler a revista, fazer o estudo bíblico. Então, você se tornou, né, de certa forma, foi se especializando naquilo ali, né? Então você conheceu a história das testemunhas de Jeová. De onde surgiram as testemunhas de Jeová? De onde surgiu essa seita? As testemunhas de Jeová, elas surgiram de um movimento religioso norte-americano chamado de restauracionismo. O que acontece é o seguinte, quando os Estados Unidos receberam, né, aqueles puritanos britânicos, etc., que estabeleceram a religião, abre aspas, cristã, nas 13 colônias, os núcleos que se fortaleceram mais foram o núcleo presbiteriano, o núcleo batista e o núcleo metodista. Uhum. Só que eles não conseguiram se unir, pelo contrário, eles competiram, rivalizaram e tal, e isso estimulou como é que eu posso dizer? A difusão dos fiéis, ao invés da união dos fiéis. Daí veio esse é o que nós chamamos do primeiro despertar do cristianismo nos Estados Unidos. Daí veio o segundo despertar por esse vácuo de unidade, veio o segundo despertar, que é o chamado restauracionismo. Primeiramente com o mormonismo. O Joseph Smith, né? Joseph Smith. Fundador da... Isso é século XIX já? 19? Tudo no século XIX, no mesmo lugar, nos Estados Unidos. Então, os três grandes expoentes, né? Os três vértices que a gente pode dizer, né? O mormonismo, o adventismo e a Testemunha de Jeová. Tudo nos Estados Unidos no século XIX. Primeiro, o mormonismo. O que é que eles visavam oferecer? Eles visavam oferecer uma institucionalização da religião, de uma religião cristã nos Estados Unidos, mas eles precisavam oferecer alguma diferença em relação aos núcleos existentes mais antigos e mais tradicionais dentro do protestantismo. Que diferencial era esse? Era uma institucionalização com comando central e uma sectarização. Então, ou seja, não se identificar como protestantes. Nós não somos católicos, não somos protestantes. Nós somos um ponto fora de todas as curvas. Todos estão errados. Porque a partir da morte do último apóstolo, São João, a apostasia se generalizou no meio cristão. E nós estamos vivendo um vácuo de 18 séculos de apostasia e agora chegou o momento de restaurar, daí o termo restauracionismo, de restaurar a religião ensinada por Jesus Cristo, e o restaurador sou eu. Então... É um profetismo também, né? Tem sempre a figura de um profeta, né? Exatamente. Então, daí veio primeiro o mormonismo, que se instaurou principalmente no estado de Utah, nos Estados Unidos, depois se propagou. 20, 30 anos depois veio o adventismo, que as diferenças para o mormonismo tentar reduzir o nível de escândalos morais, porque o Joseph Smith, ele se meteu em escândalos financeiros, porque ele fundou um banco, recebeu dinheiro dos fiéis, depois o banco faliu, os fiéis entraram em prejuízo. Ele institucionalizou rapidamente a poligamia no meio mórmon. Então, é dito que ele teve dezenas de esposas, muitas adolescentes. O adventismo visava restringir um pouco a liberdade moral nesse aspecto, com padrões morais mais rígidos, mais elevados, supostamente mais elevados, e uma perspectiva milenarista. A questão da urgência. Precisamos nos converter a esta seita, a este grupo, e aderir urgentemente porque o mundo vai acabar. Porque o mundo vai acabar. E oferecendo a data. Certo? Então, a data mais conhecida no meio adventista foi a de 1844, que não se cumpriu. Mas houve um rebuliço danado, né? Muito. Se eu não me engano, o pastor adventista foi uma data que é lembrada, né? Porque houve um...
ficou um caos, né? publicamente conhecida como a grande decepção de 1844. Era o pastor Miller. Houve mortes, né? Suicídios, né? Teve. Coisa que a gente vai ver no meio do Testemunho de Jeová, isso se repetiu. Porque o que acontece? Quando você coloca essa urgência, as pessoas acreditam. Quem tá na faculdade larga a faculdade. Quem queria casar, abre mão de se casar, abre mão de ter filhos. Quem tava caminhando numa carreira, abre mão da carreira, larga o emprego. O mundo vai acabar. Exatamente, não compra a casa, vende os bens e tal. E aí a expectativa se frustra e a pessoa se sente tão desiludida. A vida Exato. dele. Só que quando isso acontece, muitas vezes a pessoa já tá com, sei lá, 45, 50, 60 anos de idade e ela não tem mais como correr atrás do tempo perdido na juventude. O que ela faz aí, então? Ela se deprime, muitos se suicidam e etc, né? Daí... E aí, os Testemunhos de Jeová surgiram nesse caldo também, junto com o Adventismo, o Mormonismo. Saíram de dentro do Adventismo. Então, o Charles Taze Russell, fundador da Testemunhos de Jeová, ele passou um bom tempo no círculo adventista. Você chegou a ser adventista? Chegou. Por um curto período, mas chegou. E no Advent... Ele conheceu a Ellen White? Conheceu a... Eu não sei dizer se ele conheceu a Ellen White, especificamente a pessoa dela. Ele estava em Pittsburgh, eu não sei aonde ela ficava, né? Também não me... E o que aconteceu foi que ele fundou um grupo de estudos que saiu de dentro da igreja adventista, só que ele era um empresário. E esse era um diferencial. Ele era um empresário com boas noções empresariais. E ele viu que havia uma possibilidade de instauração de um nicho comercial religioso voltado para a linha editorial. Publicação de livros, revistas e tal, materiais literários. Só que ele precisava oferecer um diferencial em relação ao adventismo. O diferencial principal que ele ofereceu foi a recusa do dogma do inferno de fogo e da Santíssima Trindade. Então, o que ele ofereceu foi a negação da divindade de Jesus e a negação do inferno de fogo. Que interessante, porque os adventistas nessa época ainda criam no inferno e na divindade? Sim, sim. E os mormons também? Eu não sei, dos mormons eu não sei. A crença mormon, ela é... Se você pegar... Isso é o aniquilacionismo, né? O aniquilacionismo é aquela doutrina que sua alma não vai pro inferno, ela vai desaparecer. Exatamente, exatamente. Eles se baseiam numa tradução incorreta e numa interpretação incorreta do livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que diz assim, né? A alma que pecar, morrerá. Então, eles não separam o conceito de pessoa do conceito de alma. Então, a perspectiva tradicional, o ensino tradicional, é que a pessoa é a união da alma com o corpo. Não, eles consideram os conceitos como sinônimos, entende? Então, por esse fato, eles têm esses desvios de doutrina. E a Testemunhas de Jeová, ela surgiu identificando-se como uma religião cristã não trinitária. O que, lógico, tecnicamente falando, é um absurdo do absurdo, mas na época pegou. Principalmente pela questão do inferno, né? Eles ofereciam aquele raciocínio assim: você consideraria justo pegar a mão do seu filho pequeno porque ele te desobedeceu e colocar numa frigideira quente? Então você acha... Eu ouvi esse argumento. Você acha que Deus seria capaz de permitir que uma pessoa queimasse no inferno por toda a eternidade por pecados cometidos durante alguns meses ou alguns anos? Seria um Deus cruel. Seria um Deus cruel, etc e tal. Então eles ofereciam isso e já... com a estrutura, já traziam a pessoa para a estrutura. Características semelhantes de todas elas, né? O sectarismo. Então, assim, primeira coisa que você faz com a pessoa quando você, abre aspas, evangeliza dentro de uma dessas seitas, primeira coisa que você faz, você recolhe a Bíblia que ela tem e oferece a sua. Entende? Então, todos eles têm uma tradução própria da Sagrada Escritura. Isso já foi feito naquela época pelo Charles, pelo fundador, como é que é o nome? Na época não, eles demoraram um tempo, mas... Porque eles viram que, bom, essa Bíblia aqui vai... Eu não vou conseguir fazer esse monte de heresia aqui com essa Bíblia aqui, porque vai ficar uma coisa escandalosa. E uma coisa triste, no caso da Testemunhas de Jeová, é que agora, de 2015 para cá, eles migraram do modelo impresso para o modelo digital, no aplicativo de celular. É uma coisa tão louca, assim, que isso foi um dos motivos pelos quais eu saí,
Que era assim, eu pegava o aplicativo, que a gente tem uma programação de estudo. E aí, assim, pegava o aplicativo, sei lá, a cada 10 dias, a cada 20 dias, o ícone da Sagrada Escritura tava com a marcação para clicar para atualizar. Então, tipo, isso era mais difícil não, isso era quase impossível quando a versão era impressa. Só que, qual que é o problema? A Sagrada Escritura, ela tem uma força tão grande que não dá para você obscurecer toda a verdade da Sagrada Escritura. Não dá. Toda não. Você obscurece uma grande parte, mas a verdade sempre vai acabar escapulindo por aqui ou por ali. Então, assim, eles tiveram 3 versões impressas oficiais da tradução da Bíblia, e agora migraram pro aplicativo e, virou... Aí virou uma bagunça institucionalizada, porque toda vez que surge uma dúvida, um questionamento um pouco mais sério, eles vão lá e modificam a Bíblia. Exatamente. Então hoje ficou mais fácil. Mas na época eles surgiram com essa perspectiva e oferecendo muito material literário, a principal revista Sentinela. Esse profeta tinha essa veia editorial. Tinha. Ele queria ganhar dinheiro. Queria muito. E conseguiu. Porque a Watchtower, né, a gráfica, etc., a editora, ela ganhou muita relevância, né? Ele era um cara sacudido. Chegou a ser um dos maiores parques gráficos dos Estados Unidos, né? Eu ouvi falar disso. Chegou sim. Então, inicialmente em Pittsburgh, depois foi pro Brooklyn, em Nova York, e agora foi pra Warwick. Também era ali perto, mas assim, cada vez maior. Algo que eu tava me referindo. Primeira coisa, recolhe a sua Bíblia e te entrega outra. Segunda coisa, a pregação moral voltada para o sectarismo. Você tem que desconfiar de tudo e de todos que não sejam da seita. O que isso faz? Limita e muitas vezes extingue, a ideia é extinguir os laços sociais que você tem com amigos e com parentes. Deixam você nu, deixam você sozinho. Porque as outras pessoas são perigosas para sua fé. São perigosas para sua fé e para sua moral. A partir do momento que eles fazem isso, eles te deixam completamente fragilizado e você passa a depender das amizades que eles oferecem, do parentesco espiritual que eles oferecem, da validação social, porque todos nós precisamos de algum nível de validação. É uma expectativa psicológica que nós temos e tal, da validação. Isso é uma armadilha psicológica para prender a pessoa. Exatamente. Que eles oferecem, tudo eles oferecem. E a partir do momento que você aceita tudo isso, vem o limite, que é o seguinte: no momento em que você, impenitentemente, questionar algum dos elementos que nós ensinamos ou impomos, nós expulsamos você daqui, e todos aqui cortarão não apenas o contato íntimo, o contato social total. Se você ligar, eu não vou te atender. Se você mandar mensagem, eu não vou te responder. Se você vier uma morte social. É uma morte social. Se você vier à minha casa, você não será recebido. Você vai para outra calçada. Você vai para outra calçada. Pai não vai receber o filho não vai receber o pai, etc e tal. Então, essa foi a principal armadilha, a principal forma de controle que eles institucionalizaram durante décadas e décadas e décadas, que hoje está começando a ruir por conta das redes sociais, por conta da difusão da informação, a facilidade que as pessoas fazem amizade de maneira secreta, sem que todo mundo saiba, através do WhatsApp, do Instagram, etc e tal. Mas eu ainda sou da época que o modelo tradicional funcionava, e funcionava muito. Então, é assim que eles funcionam. Porque era difícil, até, vamos colocar aí, a internet se popularizou muito a partir dos anos 2000, mas era muito difícil acessar, era internet de escada e tudo. Aí depois, 2010, 2015, vem os celulares, vem a popularização da internet e a informação fica mais fácil. E a rede social. A rede social, então assim, primeiro o Orkut, depois o Facebook, agora o WhatsApp e o Instagram, aí acabou. Tanto é que agora eles iniciaram um movimento para conter a evasão de pessoas, eles iniciaram um movimento de modernização, como se eles tivessem tido um Concílio Vaticano II próprio,
E, por exemplo, eles Estão flexibilizaram... precisando do seu adornamento, né? Eles estão passando por um perfeito, eles estão passando por um adornamento. Então, agora, por exemplo, eles estão flexibilizando as regras de contato com quem saiu. Olha, você Porque é pode... chamado de apóstata, né? Eu lembro que É. esse testemunho de Jeová falava, se você cometer algum pecado e for escândalo, você... O conceito de apóstata é voltado para quem rejeitava a religião. Entendi. Agora, existiam pessoas expulsas, mas que não rejeitavam a religião, mas que tinham incorrido num pecado. Um pecado moral que foi descoberto pelo ancião. Exatamente. Aí esses são os desassociados. Né? Faz-se um julgamento Ele pode continuar frequentando? Ele pode continuar frequentando. Se ele for desassociado, ele pode continuar frequentando desde que ele não fale com ninguém e ninguém fale com ele. Meu Deus. Exato. Isso acontece? Muito, ô louco. É o padrão deles. A pessoa fica no cantinho do salão, no cantinho dos desassociados, algo assim? Não existe um lugar específico, ela pode sentar aonde ela quiser. Mas, obviamente, é tão constrangedor que a pessoa vai pro fundo. A pessoa ela vai sentar num tortura. Exato. Aí, assim, coisas muito comuns, né? Você chega... Você fica... você entra depois da oração inicial. Porque você tá excluído da comunhão. Então, espera fazer a oração inicial, depois você entra. Uma vez que você... Só que assim, às vezes você chegou um pouco antes. Eles ainda estão no cântico, cantando ali. Então, com o cancioneiro aqui, você chegou, não sabe o cântico que tá, perguntou pra pessoa do lado, a pessoa olha pra você e não responde. Isso acontecia muito. Então, enfim. Tipo, não me dirige a palavra porque Exato. você... Com o adornamento que começou, sei lá, de uns 3 anos pra cá, eles flexibilizaram um pouco essa norma. Então, assim, não, você pode falar, mas assim, você pode dar um oi, etc. Você pode convidar pra voltar e tal. Vestimenta, eles estão flexibilizando. Então, agora, dentro das reuniões, as mulheres agora podem usar calça, não precisam mais usar saias ou vestidos. A gravata já não é mais exigida, o paletó e tal. Então, eles estão se adornando nesse sentido para ver se consegue um avivamento ali, né? Um reavivamento ali. A gente tá gravando aqui da Liga Cristo Rei, então vai ter essas coisas, o pessoal em casa. E é o Bruno, né? Que a gente já... Obrigado, hein? Mas vamos continuar. Isso aí. Maravilha, é isso aí. É Liga Cristo Rei, pessoal. Venham pra Liga que vocês vão ter essa experiência. Então... Tem essa atmosfera psicológica já muito ruim, né? Muito. É muito fácil uma testemunha de Jeová ter problemas psicológicos. Eu ia perguntar isso. Pessoas com quadro de depressão, ansiedade? Muito. Porque, veja só, você aceita que aquilo é o certo, mas é difícil você elaborar perfeitamente a lógica. Sim. É óbvio. Você tá doutrinado? Exato. E o que é que isso acontece? A sua consciência acaba se chocando com o ensino e você começa a se sentir culpado por estar questionando mentalmente aquilo que você é obrigado a aceitar. E você começa a se sentir mal por isso. Não resolve, certo? Não resolve, isso vai escalando. Você desenvolve problemas psicológicos, depressão, síndrome do pânico, porque você se sente vigiado o tempo todo e você não se sente digno, você nunca se sente digno. Uma das coisas que eu lembro que esse testemunho de Jeová me contou quando eu era moleque, tinha 13, 14 anos, ele comentava a respeito das coisas que aconteciam lá e ele falava que se alguém cometesse um pecado, o Espírito Santo ia avisar o ancião. Exato. Algo assim nesse sentido. Exato. Ele ia saber. Exato. Se você não contasse, você seria descoberto. Então, nossa... Isso especificamente que eu vou dizer agora não estava no material doutrinário, mas era algo cultural. Por exemplo, olhar as plantas e as flores. Se estavam morrendo muito rápido, é porque alguma coisa estava acontecendo que alguém estava escondendo. Então, isso tem uma atmosfera lá. do tipo... Existe. Deus está avisando aqui, Existe. Jeová vai avisar que... Existe. Tem uma coisa... Mas o mais comum é justamente por causa disso, é a pessoa mesma procurar e confessar. Porque ela tem medo. Ela tem medo de ser descoberta e etc. Então, ela vê você como uma espécie de profeta mesmo, né? Como se ele tivesse poder sobre... Ou não? Não. Ela o vê como um ministro sagrado,
Ela o vê como um ministro sagrado que tem uma obrigação muito grave diante de Deus e que por isso ela precisa respeitá-lo com dupla honra. É uma expressão que São Paulo Apóstolo usa, né? Uhum. É considerar esses homens como dignos de dupla honra. A honra como homens e a honra como ministros, né? E a pessoa, ela é ensinada nesse sentido. Então, retomando assim, o controle, o mecanismo de controle limita o contato social, fragiliza você, faz com que você não tenha autoestima suficiente, certo? Fragiliza você ao ponto de que você sempre vai precisar, para a sua própria autoestima, para a sua alegria cotidiana, para o seu modo de viver cotidiano, precise da validação. Uhum. E para você receber a validação eles vendem bem caro. Você tem que participar de todas as atividades. Você tem que ser exemplar. Você tem que ser exemplar. É essa expressão que eles utilizam. Você tem que ser exemplar. É isso aí. Que coisa impressionante. Você falou a respeito dos anciãos, mas há uma estrutura hierárquica lá, né? Existe. É. Uma estrutura hierárquica com comando central. Como é que é essa estrutura? Hoje ela está situada em Warwick, é o que eles chamam de corpo governante. Então é um colegiado de 8 anciãos, de 8 pastores, que controlam o editorial, e o editorial é tudo. Agora, o editorial não é mais apenas impresso. Agora, é principalmente audiovisual. Então, eles controlam toda a pauta e eles controlam toda a disciplina, que é regulamentada através de cartas que a gente poderia chamar de cartas pastorais, certo? Cartas com diretrizes disciplinares que eles enviam uniformemente para todas as congregações do mundo. Então, eles disparam e tal, e vão fazendo assim, de modo que você vai em vários salões do reino, em vários países diferentes, é tudo muito parecido. Uhum. Porque eles procuram manter um padrão visual, um padrão estético, um padrão disciplinar, sempre muito, muito igual. Então, eles vão controlando dessa forma. E esses aí, a honra já não é mais dupla, esse aí a honra já é tripla, o do corpo governante. Eles usam essa expressão? Não usam. Essa expressão é minha. Mas por que honra tripla? Porque esses sim são reconhecidos num nível de profetismo. Esses sim. São tidos como profetas mesmo. Isso. Eles têm canal direto com Deus, com Jeová. Exato. Eles não usam a palavra profeta e não usam a palavra profetismo. Mas a prática é como se fosse. Então, eles têm eles têm uma inspiração divina não semelhante à da Escritura. Mas eles têm uma inspiração divina própria para o serviço, que garante a eles a inerrância no modo de governar e no modo de ensinar. Então, você é instruído nesse sentido de que eles são inquestionáveis, porque eles são o meio usado por Deus para ensinar e para governar e para disciplinar. Então, como os apóstolos. Como os apóstolos. Então, questioná-los é questionar o próprio Deus. É rejeitar o meio provido por Deus para ensinar e para governar. Coisa impressionante. E eles aparecem? Aparecem. E agora cada vez mais. Agora cada vez mais. Pelo audiovisual agora, cada vez... E também porque, o que acontece? Toda seita, na maior parte das vezes, elas têm uma vida curta. Porque a bolha acaba furando e é aquela coisa, né? É possível enganar todo mundo por um tempo ou enganar algumas pessoas o tempo todo, mas não todo mundo o tempo todo. E, sem falar, como eles trabalham com a questão do milenarismo... fala um pouquinho disso. Eles erraram as datas algumas vezes. Muitas vezes. Como eles trabalham com essa expectativa, as gerações vão se renovando e as datas vão furando. Então, é preciso o tempo todo oferecer uma nova explicação e uma nova injeção de ânimo. Agora, que assim, não tem mais o que fazer com as datas, porque... não sei se acabou a criatividade ou acabou... Pegou mal demais, né? Foi muita coisa. A grande data foi de 2014, porque completava-se 100 anos do suposto entronizamento de Jesus no céu, que teria sido em 1914. Que era quando viria o fim do mundo, não veio, aí ofereceu-se uma nova explicação. Não. Foi apenas a entronização de Cristo no reino dos céus.
Aí 2014 completou 100 anos. Essa foi a última grande data, assim, com alguma expectativa. Agora acabou a criatividade, não tem mais o que fazer. Eles colocam essas datas na revista, Como... Porque nos deixar isso por escrito... Nos primeiros momentos, eles colocavam de maneira muito direta, muito explícita. Conforme vieram as frustrações e os constrangimentos públicos, eles começaram a ser cada vez mais sutis. Já o fim do mundo é muito chato, né? Exato, exato. A última grande data, assim, escandalosa, a última grande mesmo, foi 75. Eles ofereceram, numa publicação, eles ofereceram a explicação de que, assim como o mundo foi criado em 6 dias, e segundo eles, cada dia era composto por 1000 anos de duração, a vida desse mundo deveria durar apenas 6 dias também, 6.000 anos. Chegaram em alguns cálculos de que os 6.000 anos seriam completados em 1975. Meu avô pegou essa época e ele porque ele foi pra lá em 68. E ele me contava a história de que nos grandes congressos, ele me contava que os oradores falavam lá em cima, né? Só mais 42 meses e não sei o que e tal. E aí acontecia todo aquele movimento, o pessoal largando a faculdade, o pessoal saindo do emprego, o pessoal vendendo as casas e etc. Foi a última vez que eles foram mais explícitos. Isso no mundo inteiro? No mundo todo. E aí, quando veio essa última decepção, eles fizeram o que eles fazem sempre. Primeiramente, jogam culpa nos fiéis. Não, nós não falamos que era... Os fiéis entenderam assim. Talvez nós não tenhamos sido claros o suficiente, mas os fiéis criaram uma expectativa. Eles não usam a palavra os fiéis, os irmãos. Os irmãos criaram a expectativa. Mas veja só, foi um ano significativo sim, e já oferecem a saída. E o tempo todo se baseando num versículo do livro dos Provérbios que fala que a luz clareia mais e mais. Né? Então, a graça de Deus é como uma luz que clareia mais e mais. E eles fazem uma aplicação direta para a questão do ensino. Não é que nós erramos. Nós fomos até onde Deus nos havia revelado. Só que agora ele revelou mais um pedaço. E agora mais um pedaço. A luz clareou. Eles chamam os novos entendimentos de novas luzes. Temos uma nova luz. E assim vai de degrau em degrau. Porque é evidente que quem tá lá vai saber em algum momento a respeito dessas furadas Sim, vai precisar de uma explicação, né? Sim, só que as gerações dos grandes escândalos ou já passaram ou já estão no final. Sim. Então hoje quem tá lá efetivamente não tem acesso, não viveu essa época. Então sabe só de ouvir falar ou de procurar na internet. Exato. Só que ela é proibida. É proibido procurar na internet informação sobre a organização fora do meio oficial, do site oficial. Isso é pecado grave. Isso é pecado de apostasia. Se o irmão for no Google, pensar em ir no Google e jogar, ele já é uma forma sutil de apostasia. Então, o tempo todo ele é ensinado que se ele tá fazendo isso, ele precisa procurar algum ancião e pedir ajuda. Eu uso essa expressão, pede ajuda. Aí já vai receber os conselhos. O primeiro conselho é, para com isso. Não pesquise nada em relação à religião, nada, fora do site oficial. Nossa, é um formato de seita muito clássico, né? Exato, exatamente. É uma lavagem cerebral com sectarismo, com... Exato. Dissociação da realidade e dos círculos mais próximos. Exatamente. É muito impressionante. É isso mesmo. Exatamente. E como é que você escapou dessa? Cara, como é que foi a sua... Cara, eu escapei dessa... Vamos lá. Você chegou a quase ser ancião, né? Foi, quase. Porque explica pra quem tá assistindo a gente que um ancião não precisa ser uma pessoa velha, necessariamente. Não. Inicialmente era. Uhum. Inicialmente era. A partir do momento em que começa-se a surgir a Testemunha de Jeová de IBGE, começa a escassear a mão de obra, que é coisa recente, eles vão reduzindo cada vez mais a idade necessária. Né? Eles cresceram bastante. Cresceram bastante, só que agora depois das redes sociais declinaram bastante. Então, o êxodo que teve no período da pandemia, para eles, assim, proporcionalmente falando, foi uma coisa, assim, catastrófica. Que eles ainda não se recuperaram. E eles estão tentando. Uma das formas de recuperação é oferecer um nível maior de validação. Uma delas, reduzir a idade mínima pro ancião para 20 anos. 20 anos.
Entendeu? Então, assim, hoje Ele precisa passar por uma espécie de curso, Passa. Mas é um curso, assim, coisa de, sei lá, 2 semanas. É uma coisa assim. Mas o nível de validação dentro do grupo é tão grande, a pessoa se sente tão alegre, tão feliz, e ela se sente valorizada. Nossa, eu sou útil, eu tô participando de uma coisa muito importante, muito maior do que eu e tal. Então, mas são medidas, de fora a gente enxerga, né? São nada mais do que medidas desesperadas. Então, eles trabalham com isso. Eu cheguei ao cargo, digamos assim, né? De servo ministerial, que seria o diácono. Uhum. Eu, por causa da personalidade, sempre tive algumas dificuldades disciplinares. Então, eu avançava, daí recebia alguma punição que atrasava o meu lado e tal. A coisa pacificou um pouquinho depois que eu casei. Você nunca chegou a ser desassociado? Fui. Ah, foi? Mas fui. aí dá pra voltar depois? Dá. Você fica no cantinho do desassociado um tempo lá, com a cara pra parede, e depois... Passado um tempo razoável, que a praxe era... quando eu ainda estava lá, a praxe era 1 ano. Passado 1 ano, você faz um pedido... A praxe é 1 ano? A praxe é 1 ano. Existem casos aí de 6 meses, 9 meses, mas a praxe mesmo é 1 ano. Você escreve, você faz um pedido escrito pedindo pra voltar, aí eles vão fazer uma entrevista pessoal com você, que é o que eles chamam de comissão de readmissão. De novo, o colegiado se reúne com você e faz uma entrevista. Primeiro, a questão lá que motivou a sua expulsão foi resolvida. E aí, mas o que eles querem fazer? Medir a temperatura da sua adesão. Sim. Entendeu? Então, se eles estiverem seguros de que a sua adesão está plenamente renovada, eles te recebem de volta. Então, eu passei por isso. Saí, dei uma largada de mão por um tempo e tal, depois... Mas o vínculo psicológico é tão forte que a pessoa... Porque, veja só, assim, veja, mudar de religião ou sair de uma religião onde você nasceu e cresceu é muito complicado, mas muito mesmo. Não é uma questão apenas intelectual. Não é uma questão apenas intelectual, apenas racional. Não é, gente. Não tem como ser. Quem tá escutando essa história pensa, meu Deus, que absurdo. Como é que essa pessoa acreditou nisso? Mas é a formação da sua personalidade. É o seu eu. Tanto é que a coisa que eu mais tenho visto depois que eu saí é problemas graves de personalidade e problemas graves psicológicos em relação a pessoas que saíram porque elas não conseguem se estabelecer como pessoa. Quem sou eu, né? Elas não, exato, elas não têm uma noção clara de identidade. Então, elas ficam procurando medidas artificiais para se autovalidar, mas tudo apenas para tentar revidar a rejeição do grupo religioso. Então, veja, sair não resolve o problema. Pelo contrário, pode substituir o problema por outro. Então, por conta disso que, uma vez que você sai, mas não foi ainda tocado pela graça divina para conhecer a verdadeira religião, sua situação não se resolveu, nem de longe. A pessoa pode querer, inclusive, se revoltar contra qualquer tipo de religião. Afinal de contas, ela foi enganada por uma seita. É o que mais acontece. A primeira coisa que ela passa a fazer é rejeitar todo tipo de institucionalismo religioso. Então, toda a religião organizada, que tem algum nível de comando, algum nível de estrutura, a pessoa já rejeita. Ela vai procurar ficar desigrejada, que foi o meu caso. Quando eu fui desassociado, depois voltei, fiquei mais alguns anos. O problema é que, assim, depois que eu casei, vai passando um tempo, você vai ficando mais velho, vai adquirindo novas responsabilidades. Chega uma hora que aquela rejeição, que não é a mesma do desassociado, mas pelo fato de você ter alguma questão disciplinar. Por exemplo, você ser mais duro para aceitar uma determinada orientação, algo que vai contra a sua consciência, etc. Isso, você fica escanteado, de certo modo. Você fica... para algumas pessoas isso funciona bem, para mim, por exemplo, que, assim, eu fui me sentindo cada vez mais autônomo, cada vez mais livre. E para ampliar o leque de estudo, você vai se sentindo mais desobrigado. Em algum momento, eu comecei a ficar profundamente incomodado com duas ou três questões. Isso você tinha quantos anos? Tinha... Nesse momento aí que alguma coisa começou a te incomodar e... Começou a me incomodar inicialmente em 2018. Começou a me incomodar inicialmente em 2018. Eu tava com 27 anos.
Aí a coisa foi escalando, ficou insustentável quando eu tinha 30 anos. E algumas coisas pegaram especialmente. Primeiro... Faz 5 anos, mais ou menos. Faz 5 anos, mais ou menos. Por aí. Eu saí mesmo em 22, né? Saí mesmo em 22. Tinha 30 para 31 anos. Foi o seguinte, eles têm feito... eles têm batido... já há décadas e décadas e décadas, batem muito na tecla do simplificar a vida. Que é justamente um meio da seita manter o controle sobre você. Então, eles precisam controlar o seu intelecto, controlar o seu círculo social e precisam controlar o seu tempo. Eles precisam que você trabalhe para a organização. Tudo que eles fazem é a partir de mão de obra voluntária. Então, eles precisam oferecer atividades e programações para que você esteja engajado o tempo todo. Só que alguma coisa começou a me incomodar e incomodar a minha mulher, que me falava na época a respeito do seguinte... Eles estavam se expandindo cada vez mais. E assim, expansões multimilionárias. Ao passo que a pregação para nós simplificarmos a vida. Se você tem 2 casas, venda uma. Se você tem 2 carros, vende um. E não sei o quê. A gente ficava mais pobre e eles ficavam mais ricos. Isso começa a gerar um certo incômodo. Porque, assim, a questão era sempre... Por que você vai melhorar a sua vida se o mundo vai acabar? Se tá vindo o Armagedon, etc, etc, etc. É sempre assim. Só que chega uma hora que você começa a cansar. Começa a cansar. Tô sendo feito de otário. Exato. E daí uma outra questão, a questão da disciplina moral. Você começa a perceber que se faz um barulho muito grande em relação a certos pecados cometidos por certas pessoas... E há uma complacência muito grande em relação aos mesmos pecados cometidos por outras pessoas, que são mais necessárias do que você. Pessoas que têm talentos específicos que eles precisam preservar de alguma forma. Isso começa a se tornar conhecido aqui e acolá. E eu comecei a conhecer exemplos assim. Então, eu comecei a achar a coisa uma grande fraude. Mas, assim, a gota d'água, pra mim, a gota d'água foi a pandemia, quando eles aderiram instantaneamente aos lockdowns. Então, eu passo a minha vida inteira conhecendo o Salão do Reino como sendo um templo, um local sagrado... Certo? Onde existem coisas que nós não podemos conversar do portão do Salão do Reino pra dentro, porque é um local sagrado, é a casa de Deus, é o lugar onde a gente ora, é o lugar onde a gente se reúne com os irmãos, é o lugar onde a gente estuda, aprende, etc. E de repente, não, tá tudo bem, gente, nós vamos fazer tudo em casa. Só que isso me quebrou. Isso na época me quebrou, porque eu tinha uma ligação espiritual com aquele lugar. Percebe? Uhum. Você se lembra do documentário do CDB quando o Dom Lourenço falou da importância de você ter uma paróquia? Que ele fala, todo fiel tem uma ligação com um determinado altar. Uhum. Precariamente falando, resguardadas as devidas proporções. É isso que a gente tinha em relação ao templo, ao Salão do Reino. Ligação com aquele local, com aquela tribuna, com aquele púlpito, etc, etc. E de repente, assim, tá tudo acabado. Não, nós vamos fazer a mesma coisa em casa. A maneira como eles abriram mão da pregação de casa em casa. Era a nossa marca registrada desde sempre. Você fazia isso desde criança? E tudo isso era ensinado como sinal da eleição divina. E agora com a pandemia, não precisa disso não. Agora isso é dispensável, a gente vai... Exato, agora é por telefone, agora é por carta, agora... Aí aquilo me deixou assim, me quebrou. Me quebrou de verdade. Me magoou a tal maneira que me quebrou e eu comecei a ver assim... É tudo retórica, é tudo discurso. Então, a gente decidiu sair, certo? Nós decidimos sair. Mas não tínhamos pra onde ir. A gente queria ficar desigrejado. Sua esposa estava incomodada também? Há muito mais tempo do que eu. Só que ela se recolhia mais, falava menos, pra não criar problema, etc e tal. A gente saiu inicialmente e ficamos desigrejados. Só que eu sempre fui alguém... Do estudo, da pesquisa. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de pesquisar. O salão já estava fechado, né? Então ficar desigrejado também já foi mais fácil aí nessa época. Foi mesmo. E daí... Qual que a graça, então, foi e te tocou? Foi porque eu não... Você já estudava, né? Eu não conseguia abrir mão da Bíblia. Eu não conseguia abrir mão da Sagrada Escritura. Só que eu não confiava mais naquela versão. E aí eu, pela primeira vez na minha vida, tive que comprar uma Bíblia. Primeira vez eu não sabia nem por onde começar. Só que aí, Bíblia, né, aí o que eu fiz? Comprei todas as que me pareceram de alguma... acho que numa tacada só, a Cristiane vai se lembrar disso.
a gente gastou... Eu gastei, né? O nosso dinheiro, né? Eu gastei o nosso dinheiro. Foi assim, foi coisa de R$700 em bíblias. Muita Bíblia. Eu comprei 2 bíblias ditas católicas, 2 bíblias ditas protestantes, Colocar tudo na mesa. uma bíblia judaica. Alguma vai ser certa. E falei, e vou retomar... Vou começar a estudar isso aqui. Exato, e vou retomar a programação de leitura, cada dia em uma diferente. A partir daí... E detalhe, as Testemunhas de Jeová também, elas reforçam muito que eles são a religião verdadeira. A né? única. A única. A verdade. única. Entendeu? Então, assim, eles têm o extra ecclesia no salos deles. Certo? Sem ecumenismo, sem diálogo interreligioso. Eles têm isso até hoje, né? Daí, lendo na Sagrada Escritura, eu via que não podia continuar desigrejado. Que a religião verdadeira tinha de existir. Que não seria possível você praticar a adoração verdadeira sem que Deus deixasse o meio de você encontrar a forma. E eu precisava achar qual era. E aí comecei a procurar. Primeira que eu procurei, a Igreja Luterana. Na época da pandemia ainda, então... Por quê? Porque eu sabia que era a igreja cristã não católica mais antiga. Então eu procurei por ali. Então a gente assistiu alguns cultos Depois online. do profeta Charles, daí o que veio antes? Veio Lutero, então vou ter Exatamente. Assistimos alguns cultos lá. Daí, isso já foi pacificando a minha visão em relação à questão dos paramentos, em questão à relação da cruz... em relação à questão da cruz, em relação à questão das imagens e tal. Foi normalizando essa coisa. Os Testemunhos de Jeová são bastante iconoclastas também, né? São, então, totalmente. Daí, continuava estudando, etc. Enquanto ficava ali, tentando procurar, achar. Cheguei aonde todo mundo chega quando se decepciona com alguma seita protestante. Todo mundo chega no pastor Caio Fábio da Araújo Filho. Eu cheguei também nele. Você chegou nele também? Eu cheguei nele também. Egresso da Igreja Presbiteriana e fundador da 14ª sub-igreja presbiteriana do Brasil, que é o Caminho da Graça. O Caminho da Graça. Conheci lá um pastor chamado Carlos Bregantin, um cara maravilhoso, um cara eles são muito sensacional. E começamos a frequentar os cultos online ali e tal. E eu estudando bastante. E como é que foi assim? Você sai de um ambiente super restrito, né? Que é as Testemunhas de Jeová, moralmente super... Né? E aí depois vai pro Caminho da Graça, que é o contrário, né? Resolveu... Não, aqui pode... Mas isso é um movimento natural. Porque o rigorismo que você viveu lá te parece um mal tão grande que você não quer nada que sequer se pareça com aquilo. Então alguém que te oferece uma elaboração doutrinária que demoniza aquilo ali, você já abraça, entendeu? Exato. E eles têm isso. Só que... Por isso que o Caio Fábio atrai tanta gente. Exato. Só que o que acontece? Ali há uma sinceridade muito grande por parte desses pastores, e eu menciono aqui por nome o pastor Bregantin, que é um cara por quem eu ainda continuo tendo assim, um carinho sobremaneira como pessoa. Um cara gentil, educado, ajuda a pessoa, sabe? Ele tá o tempo todo procurando meios de ajudar a gente que não consegue pagar o aluguel, que precisa financiar um tratamento médico que lá e tal. no Caminho da Graça recebe muita gente nesse estado de confusão psicológica, porque às vezes vem... eu notei isso. Mas assim, eles acolhem de verdade, acolhem, eles conversam, eles ouvem você e tal. Só que teve uma questão que ele me contou num culto, e que ele não me contou, ele falou num culto, numa homilia dele lá, que ele não sabe. Mas foi ele que me empurrou. Vai saber agora. Pra procurar o catolicismo. Foi ele que... E ele não sabe. Foi uma situação... O seguinte. Ele disse que ele tinha um aba. Um outro pastor mais experiente com o qual ele e outros pastores partilhavam um momento de oração, de meditação, de confissão dos pecados... e etc, e que esse cara, ele era, assim, considerado o pai deles, espiritual e tal. Aí, primeira coisa que me veio na cabeça, confissão? Porque a gente escutava no culto o tempo todo que não existe a questão da confissão. Não, que você já está justificado, que você ora a Deus para pedir perdão diretamente, etc e tal. Mas, e eles tinham essa necessidade por quê? Eu não conseguia entender isso. E num círculo reservado? E num círculo reservado. Ou seja, aquilo que ele vendia não era a mesma coisa que ele comprava para ele.
certo? Ele precisava de algo a mais do que aquilo que aquele grupo oferecia. Fiquei com isso na cabeça. E ele disse que esse pastor aí, esse Aba, saiu de férias num determinado momento, pegou a estrada com a esposa de São Paulo para o Mato Grosso do Sul para passear. No meio do caminho, passou por Vinhedo, pelo Mosteiro de São Bento, em Vinhedo. Passou por lá, recebeu uma ligação dizendo: volta para cá agora, porque o casal de diáconos da igreja, ele era de uma igreja batista, o casal de diáconos da igreja, o casal XY, acabou de ser assassinado pelo filho de 12 anos. Volta para cá, porque a gente tem que fazer alguma coisa aqui. E ele disse que voltou, pegou o primeiro retorno e voltou na rodovia, sem saber o que ia fazer quando chegasse lá. E ele falou: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ele se lembrou nessa hora de que ele tinha participado de certas ações sociais com os monges desse mosteiro, do Mosteiro de São Bento em Vinhedo. E ele falou assim: alguma coisa disse pra ele parar lá. Vai lá e conversa com os monges. E ele conversou com um dos monges beneditinos e e ele falou assim, explicou a questão, falou: o que eu faço? E o monge teria falado pra ele, respirou fundo e falou assim: o que você faz? Agora você cuida do órfão. E ele falou assim: mas como o menino matou o pai, matou a mãe, assassinou, não sei o quê? Falou: pois é. Se ele fez isso, significa que agora ele é órfão. E a religião verdadeira, eu até me emociono com essa fala dele, né? Ele falou assim: a religião verdadeira, que é o que tá na carta de Tiago, né? É cuidar das viúvas e dos órfãos e manter-se sem mancha do mundo. E ele... E aquilo me deixou interessado em conhecer melhor a religião católica por conta dessa situação desse monge e desse pastor. Porque eu achei aquilo muito nobre. E né? E eu achei aquilo muito nobre, achei aquilo muito cristão. Então eu comecei a pesquisar melhor. Conforme eu fui pesquisando melhor a doutrina católica, eu comecei a ficar surpreendido com a maneira como ela é bem acabada, né? Então, tem pessoas aí que tentam sintetizar os caminhos de conversão e existe uma síntese que a mim me pareceu muito correta na minha vida, né? Que existem 3 grandes portas. Primeiramente, a questão da sublimidade da doutrina. Segundo, a história dos santos, o exemplo de vida. E terceiro, os milagres, certo? E eu tava abrindo a primeira porta. A doutrina me parecia bem acabada demais. Muito. Eu não tinha encontrado em nenhum meio protestante uma elaboração tão bem feita como aquela. Só que isso começou a me assustar, porque com a criação que eu tive, eu poderia ser tudo menos católico. Percebe? E quando isso começou a me incomodar de tal maneira, assim, a ponto de me tirar o sono, eu falei assim: não, eu vou dar um checkmate nessa questão. Eu vou para as questões mais polêmicas, porque aí eu já vou ver que não tem base bíblica. Eu tinha esse vício ainda, né? Onde tá na Bíblia, procurar base bíblica. E aí eu vou tirar E aí eu vou tirar da frente de uma vez. Vou descartar a opção de ser católico. Exatamente. E aí eu vou pra... Primeiro ponto que eu procurei, a intercessão dos santos. Caí da cadeira quando eu vi na Sagrada Escritura abundantemente a doutrina da intercessão. Não só a doutrina, como a prática e a realidade da intercessão dos santos, né? Vocês estão rodeados dessa nuvem de testemunhas em São Paulo, né? Então, vocês estão rodeados deles, eles estão aqui e tal. Caí da cadeira. Depois, uma outra questão. Chegou uma hora que estavam acabando as balas da metralhadora. Eu falei: não, eu vou pro núcleo. A Santíssima Virgem Maria. Eu vou pra Mariologia. Existem quatro grandes pernas essa mesa, né? Os 4 dogmas marianos. Aí foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando eu coloquei a mão na cabeça assim, eu falei: meu Deus... Vou ter que virar católico. Eu vou ser obrigado a me tornar católico. Não acredito nisso. Fiquei com essa questão na cabeça e tal. Daí, a minha mulher, vendo que eu tava estudando tanto, o tempo todo material católico, chegou pra mim e falou assim: escuta, você tá o tempo todo vendo essas coisas, você não gostaria de conhecer a Aparecida? Eu pensei e falei assim: o que eu tenho pra perder? E foi aí que eu cheguei na terceira porta, a dos milagres.
Chegamos em Aparecida, começamos a passear lá e tal, tudo muito legal. E eu queria quebrar a questão das imagens e comprar um crucifixo. Uma correntinha com crucifixo. Cheguei na loja, escolhi o crucifixo, tava olhando assim as imagens, ainda achava errado, mas olhando as imagens assim, tinha uma fileira de imagem de Nossa Senhora Aparecida, desse tamanhozinho assim e tal, enfileirada, outra da Santa Ceia, outra da Sagrada Família. Eu tava olhando assim as da Santa Ceia, e a primeira imagem de Nossa Senhora Aparecida, na primeira fileira, ela fez assim na prateleira, ela dançou na prateleira. Rapaz, aquilo me deixou numa perplexidade. Meu filho tava do meu lado, ele olhou pra mim, eu falei, você viu isso? Aí ele falou, viu? O seu filho viu? Não. Ele disse, viu o quê? Aí eu falei, você não viu isso? Ele falou, viu o quê? Eu falei, a imagem mexendo na prateleira, ele falou, você tá bem? Aí eu falei, não, é óbvio que eu não tô bem. É claro que eu não tô bem. Bom, comprei o crucifixo, saí da loja, contei pra minha mulher riu. Quando eu contei, falou, não, às vezes seu olho, né... Deu uma tremida? Deu uma tremida, foi impressão e tal. Comecei a andar. Mas, a imagem custava R$10. Eu parei de andar no meio do caminho e falei, eu não vou ficar com isso na minha cabeça por causa de R$10. Voltei pra loja, comprei a imagem. E voltei orando, falando, Senhor, se eu estiver cometendo um pecado, que o Senhor, por favor, não me impute esse pecado, que o Senhor sabe que eu tô de boa fé. Mas se aquela imagem realmente mexeu, é por alguma razão. E o Senhor vai mostrar que razão que é essa. Trouxe a imagem pra casa. Dia 31/7/22. 1º de agosto de 22, eu resolvi rezar o terço pela primeira vez. Conheci a devoção do terço, comecei a rezar o terço com um padre famoso que reza todos os dias online no YouTube. Rezei o terço a primeira vez ali, com ele. A sensação que eu tive era de que eu era um ralo que tinha acabado de ser desentupido. E eu falei, mas isso aqui é maravilhoso. Amanhã eu vou rezar de novo. E rezei do dia 1 ao dia 9. Comecei a colocar uns pedidos. Qual era o pedido específico que eu estava colocando? Eu estava no primeiro ano da advocacia e tinha começado o mês de agosto e eu não tinha R$1 para receber nem em agosto, nem em setembro, nem em outubro. Não, nem em agosto e nem em setembro. Era essa a minha preocupação, os 2 meses, agosto e setembro. E eu comecei a falar, Virgem Maria, estava lá em Aparecida, a senhora ajudou os pescadores e tal. Será que a senhora não podia me ajudar também? Tô com essa questão aqui, esse problema financeiro e tal. Isso foi a senhora chamou minha atenção na prateleira. Exato. Isso foi do dia 1 ao dia 9. Na manhã do dia 10, me liga um cara falando assim, escuta, você é o Juliano? Sou. Aí ele falou assim, o seu pai morreu. É verdade, meu pai faleceu. Deixou vários carros pros filhos, não foi? Foi. Eu queria comprar o carro X e a sua madrasta falou que esse ficou pra você. Eu falei, mas eu não posso te vender porque papai morreu devendo um monte de gente e o carro tá penhorado em processo, tá em execução, tá não sei o que. Ele, não, mas eu te pago tanto. Eu falei, cara, não posso, você vai me dar problema depois, lá. Recusei a venda pra ele, o valor era bom, hein? Desliguei o telefone com ele, eram umas 7h30 da manhã. Quando foi 9h30 da manhã, meu irmão, advogado também, responsável por administrar as questões que o papai deixou, ele ligou e falou assim, mano, você tá em Atibaia? Tô. Você pode vir pra São Paulo agora? Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque saiu uma decisão agora, o juiz extinguiu todas as execuções do papai. Eu falei, mas extinguiu por quê? Se a gente não pagou os credores. Aí ele falou, não me pergunte. Eu tô com a sentença de extinção na minha mão e o juiz mandou levantar todas as penhoras e tal. Peguei o telefone, desliguei com ele, peguei o telefone, liguei pro cara, você ainda quer o carro? O cara, vamos agora buscar. E aí ele pegou o carro, me pagou, e agora eu tinha dinheiro não só para agosto, setembro, mas agosto, setembro e outubro. Eu falei, agora acabou. Aí, a partir do fim de semana seguinte, eu já procurei a missa e tal, e, enfim, procurei receber os sacramentos. O milagre é justamente pra isso, né? Pra fortalecer a nossa fé, né? E aí se tá com dúvida, pede milagre. Né? Exato. E aí recebi o batismo, depois a primeira Eucaristia, depois a confirmação duvidosa ainda no Novus Ordo, que a gente vai corrigir com a fraternidade, etc. Mas
Essa foi sinteticamente falando, né, a trajetória até chegar nesse momento de conhecer a religião. Que bacana, que legal. Onde é que tá essa imagem agora? Essa imagem, ela tá em casa ainda, tá no meu escritório. Ela ainda deu outras mostras, né, de sobrenaturalidade. Por exemplo, a gente deixa aonde a gente entende que precisa de maior proteção, deixamos no quarto dos filhos. Os filhos não têm o mesmo cuidado que a gente. Derrubaram a imagem, e a imagem, poxa, tão simplesinha, né? A imagem, ela partiu no meio, né? Partiu no meio, tal, puxa, tristeza, etc. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, bom, vamos colar a imagem, não vou perder, vamos colar e tal. Um determinado dia, eu, por alguma razão, queria ela perto, fui lá procurar. Esqueci que ela estava quebrada, peguei por cima. Peguei por cima e ela veio inteira. Ela veio inteira, eu falei, ué, mas ela tinha quebrado? Olhei assim, tava inteirinha atrás. Falei, bom, alguém colou, que maravilha. Fui agradecer. Procurei a Cristiane e falei, ô, você colou a imagem e tal, não sei o que. Ela falou, não colei. Eu falei, mas como não colou? Ela falou, não colei. Eu falei, quem colou? Ela falou, não sei, pergunta pro Caio, um filho mais velho. Cheguei nele e falei, escuta, você colou a imagem aqui? Ele falou, não colei. Eu falei, mas como não colou? Não colei. Mas então quem foi? Ele falou, não sei, pergunta pro Pietro, o caçula. Foi pro Pietro, foi pra diarista, ninguém tinha colado a imagem. E ela tá lá, você olha ela atrás, você não vê nem a trinca. Na próxima Liga Cristo Rei, a imagem do Dr. Juliano vai estar aqui para veneração e podem... Eu vou R$10. Eu vou trazer com o maior prazer do mundo. Aí agora ela tá no meu escritório lá, eu faço as orações da manhã, o terço, as orações da noite, meditação, sempre bonito, com ela do lado. E, assim, né, me tornei um devoto mariano, assim, tem uma coisa que assim, eu não vivo sem, é a devoção mariana. Não tem como. Impossível. Agora, não tem como, né? Não dá. Doutor, o que você falaria, qual dica você daria para quem vê um amigo que está sendo assediado por essa seita, ou quem tem um parente, né? Ou quem pode estar, de repente, né? Tem algum espectador, né, que é testemunho de Jeová e está assistindo esse podcast. E aí já peço perdão por qualquer piada, viu? De modo algum, a nossa intenção é desfazer de qualquer tipo de apego, né, afetivo em relação a alguma crença, né? Mas a gente está aqui para defender a verdade. Então, o que você falaria para essa pessoa que pode ter um parente ou ela mesma pode estar lá e... eu sei, são situações distintas, né? Mas ouvindo o seu testemunho, né? O que você falaria para essa pessoa que pode ter um parente numa seita dessa, no mormonismo? Pode ser até o mormonismo, adventismo, pode... qual o caminho? Porque é delicado, né? É muito delicado, Vidagrão. Mas há uma dica para... O caminho procure pesquisar a respeito desse grupo, dessa seita, nas fontes externas à seita. Essa é a primeira coisa. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de fazer isso, tá? Não tenha medo de fazer isso. Por que não tenha medo de fazer isso? Porque você, que está em qualquer um desses 3 grupos, você sabe que a doutrina ensinada lá não bebe apenas das fontes da própria editora. Eles têm referências de fora, por exemplo, a Enciclopédia Britânica, alguma fonte externa eles têm. Portanto, não tenha medo de fazer isso, tá? Pesquisa alguma coisa que seja ali fora. E a primeira coisa que você vai pesquisar fora é a respeito da história desse grupo. Porque será uma história recente, fácil de conhecer, bem documentada. Uhum. E aí você vai se deparar com o lado B do grupo. Só que esse lado B, lá dentro, eles vão ter a explicação do não, é tudo mentira, é tudo intriga da oposição. Mas o problema é que é tudo do século XIX pra cá, então você vai achar documentação. Percebe? Você vai achar os testemunhos, você vai achar os documentos, você vai achar sentenças de condenação, você vai achar tudo isso. Então, isso é importante pra já dar aquela quebrada naquela expectativa sobrenatural em relação ao grupo. Você vai ver que não é exatamente assim. Essa é a primeira dica. A segunda dica.
nem sempre é a melhor coisa você medir a qualidade de uma religião pela extensão dos seus defeitos. A melhor coisa para você medir a qualidade de uma religião é considerar a extensão das suas alegadas virtudes. Qual é o máximo que ela consegue oferecer? E você vai ver o seguinte: nenhuma religião conseguiu oferecer ao mundo que seja um Santo Agostinho, um São Francisco de Assis. Nenhuma conseguiu. Então, assim, quem é o santo mórmon? Quem é o santo adventista? Quem é o santo testemunha de Jeová? Você não vai ver. Então, o que é que você vai perceber? Que existe um problema de causa e efeito, porque eles te estrangulam tanto moralmente e não conseguem produzir santos. Não conseguem por quê? Qual é o melhor nível de pessoa que eles conseguem oferecer? Faça isso. Né? Para quem estiver nesse grupo, faça isso. Que tipo de pessoa você gostaria de ser? Conheça a história de São Francisco de Assis. Conheça a história de Santa Mônica. Conheça a história de Santa Clara. Conheça a história de São João Bosco. E veja, quem você quer ser? Por que o grupo que você pertence ou está simpatizando não consegue oferecer uma pessoa assim? Impressionante. Sim. Então, esses dois caminhos eu considero que são talvez os mais rápidos. Tem um terceiro também, que é rápido também. Pesquisa a história dos milagres. Com toda a documentação existente e tal. E procure esse tipo de milagre documentado, provado, etc., fora do ambiente católico. Você não vai achar. Não vai achar. Então, percorrendo algum desses três caminhos, você consegue dissuadir uma pessoa em relação a alguma dessas seitas. Que maravilha. Doutor Juliano, muito obrigado pela sua presença aqui. Agora, já deixo o convite para mais participações aí, se Deus quiser, aqui no CDBcast, futuras participações. Com certeza vai ser um prazer receber o senhor aqui. Olha, eu que agradeço, Eugênio. Você sabe toda a simpatia, todo o carinho que eu lhe tenho. Né? É recíproco. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu agradecer ao CDB, primeiro por existir. Agradecer ao CDB primeiramente por existir. Em segundo lugar, por continuar firme e forte. Em terceiro lugar, por ter aderido integralmente à tradição. Vai ser um prazer participar mais vezes. Espero que na próxima conversa a gente possa falar especificamente sobre a vinda para a tradição. Bora. Porque o CDB... Tá feito o convite. Porque o CDB está envolvido umbilicalmente nisso. E não foi uma coisa só pessoal. A gente conseguiu criar algo legal, que foi trazer a Santa Missa de Sempre de volta para minha cidade, Atibaia, e para minha diocese, Bragança Paulista, depois de anos de banimento. E isso começou numa live do CDB. E a gente vai contar essa história, se Deus quiser, numa próxima. Tá feito o convite aqui, já tá marcado. Maravilha. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu. Por favor, compartilhe essa live, dê seu like. Acesse o nosso QR Code para ajudar o nosso apostolado e que viva Cristo Rei.